Sempre digo, o fato de você ter um anjo da guarda e que te guarda, antes dele ser guardado, antes dele ser seu guardado, seu guardador, ele é guardado por Deus. Antes dele ter asa, ele está debaixo das asas do Altíssimo. Porque o Salmo 91 diz, tu que habitas debaixo da proteção do Altíssimo e demora à sombra do Onipotente e debaixo de suas asas encontra refúgio. Por que um anjo tem força? Por que o teu anjo da guarda, na jurisdição que Deus deu a ele, enfrentaria um inferno inteiro para te defender? Porque ele está debaixo de uma proteção maior. Então, no final das contas, diferentemente daquilo que os gnósticos falavam, das ideias de demiurgos, que talvez até mesmo a ideia dos anjos é como são seres intermediários entre Deus e os homens, na verdade não. Os anjos estão a serviço, são ministros de Deus em ação, mas Deus está neles. Eles estão debaixo de uma proteção também. Eles não vão para a guerra sozinhos. Então aquele anjo, é muito bonito isso, ele vai pro pau. Por que ele vai pro pau? É igual a gente quando estava na escola. Vou bater no você, tá bom, vou chamar meu pai. Enchia o peito, ia pra escola, ia pra mostrar pro pai que o pau ia torar, depois o pai intervia, é saber que tem alguém atrás de mim o tempo inteiro. Então você tem aqui à direita de Deus como primeiro-ministro Miguel. Ele é chamado de o grande Hagadol, que é o sumo sacerdote entre os anjos, aquele que apresenta a Deus as nossas orações também, o protetor de Israel, que depois a igreja vai entender que também ele é o protetor da igreja, tanto que São Miguel, ele é para nós o guardião da igreja universal, não só da igreja católica, dos cristãos. Ele faz esse papel de guarda, porque ele amou o ser humano, por causa daquela prova, ele se levanta gritando, quem como Deus? Eu dizia aqui que a palavra quem como Deus, Vilela, ela não é uma palavra qualquer, é um brado de um ser apaixonado que defendeu o amor da sua vida. Ele viu que Lúcifer e os seus demônios estavam querendo romper e macular a glória de Deus, e se levanta e diz, quem como Deus? Isso é um código de adoração, o nome de Miguel. Você vai ver isso um código de adoração que vai aparecer em toda a Bíblia. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E depois diz, não adorarás outro Deus, segundo o segundo mandamento. Não adorarás outro Deus além de mim. E depois, Ana, a um determinado momento, lá no capítulo 2 de Samuel, quando ela fica grávida de Samuel, ela faz um cântico que é inspirado depois no Magnífica, né? O Lucas, ele se inspirou nesse cântico de Ana. Ela diz assim, quem é tu? Quem é como tu, Senhor, lá no céu e aqui na terra? Não há outro além de ti, a quem nós podemos comparar. Quem é como tu, Senhor, vai dizer Isaías, que diante dos deuses se coloca como nosso defensor? Quem como Deus, na verdade, é um chamado de, no meio de uma confusão, no meio de uma prova, dizer, volte o seu olhar. É dizer e gritar o tempo inteiro, prostrando-se, adorando, rendendo a sua vida e dizendo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu não há outro. Eu não tenho mais ninguém na minha vida. Você é tudo para mim. Na verdade, o nome Miguel é um grande brado de um amor apaixonado, de alguém que defende aquele que ama. Então, Miguel está à direita de Deus, guardião de Israel, príncipe, a palavra arcanjo, nós fizemos o reducionismo de Miguel a simples arcanjo. Porque o arcanjo, aí eu volto de novo, o arcanjo é ministério junto aos homens, que são os anjos responsáveis, os anjos, né, ou os seres espirituais responsáveis dos anjos que estão mais próximos do homem. Aí vamos pegar de novo a ideia piramidal. Serafim está aqui, anjo está aqui por último. Exato. Então a ideia muitas vezes que a gente tem, porque a gente cai no reducionismo e no utilitarismo, é de que o anjo que está aqui, ele é inferior a um serafim. Um soldado raso. Um soldado raso, e não. Lembra da ideia de filhos em volta à mesa? Cada um tem o seu lugar. Cada um tem sua função. Mas no final todo mundo é filho. Tanto é que Jesus, ele quebra esse paradigma quando ele diz para nós assim, olha, tomem cuidado. Lá em Mateus. Tomem cuidado, fala para os discípulos, de vocês não escandalizarem um desses pequeninos. Porque os anjos dessas crianças contemplam a face do meu Pai que está no céu. Ora, se um serafim não pode contemplar a face de Deus, como que um anjo da guarda contempla a face de Deus? É Jesus que está falando. Para dizer o seguinte, o teu anjo da guarda, ele não pede licença para entrar na glória de Deus. Ele não passa por uma hierarquia para dizer, gente, dá licença aí, tá? Eu quero pedir permissão para poder entrar na sala do trono. Não, ele tem a chave.
Ele é alguém que Deus deu a ele a autonomia para ter acesso direto a ele. Então, no final das contas, é sobre estilo, modo de adoração. Cada anjo, cada hierarquia, cada coro celestial é uma expressão de como eu posso viver a minha vida com Deus. Eu posso ser um abrasado por Deus, eu posso ter Deus no meio de nós, nessa mesa aqui. O Senhor está aqui. Enquanto nós estamos falando, a Shekinah está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui. Deus está no meio de nós. A tal ponto que na liturgia católica, você que já foi à missa, vai lembrar mais ou menos a ideia de como que funciona uma igreja, né? Você tem o templo, a igreja, você tem a assembleia, onde a gente senta nos bancos, você tem o presbitério, que é assim, né? Onde tem o altar, tem os sacerdotes, os coroinhas, o bispo e tudo mais. Mas se você prestar atenção nas nossas vestes litúrgicas católicas, até mesmo dos presbiterianos, dos batistas, se usa uma túnica branca. Então, tem a túnica branca dos acólitos, dos coroinhas, tá? Vocês têm essa ideia na cabeça, né? Por que se usa túnica branca no altar? Por quê? Porque é a veste que o Cordeiro, se representa a visão do Apocalipse daqueles que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. A visão do anjo que Daniel tem, que na verdade é Gabriel, ele vê um homem vestido de branco, de linho branco, com um cinto de ouro, com a espada na mão, que aparece para ele. Essa ideia dessa roupa branca representa a pureza, representa também a realidade espiritual mais profunda. Mas também representa, para nós católicos, para nós cristãos, as vestes do batismo. Até para os protestantes, quando você vai batizar, você recebe aquela veste branca. Porque é a veste dos catecúmenos, que representa justamente essa sua pertença ao paraíso. Então, ali no altar, você tem aquelas pessoas de túnicas brancas, que representa aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. No altar, acontece a Eucaristia, a transubstanciação, a realidade verdadeira do corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies eucarísticas. É Cristo que se dá, lembra do início? Se dá, se doa, para quê? Para que serve a Eucaristia? Senão, primeiro, celebrar, vivenciar, adorar a Deus, um culto diante da presença do Senhor, e no final, Deus se dando em pão. E pão você come, trazendo Deus para dentro de você. Comunhão. Comunicare. Ter essa ideia de Deus que se faz alimento dentro de mim. Ele é meu alimento. Então, de novo, a gente volta na ideia da Trindade. Deus, aquela ideia pericorética, a ideia de Deus dentro de Deus. Quer dizer, nos sacramentos para nós católicos, é uma vida imersa em Cristo. No batismo, você é colocado dentro de Deus. Nas águas do batismo, é como uma mãe, como o útero de uma mãe. Se você olhar as igrejas antigas, as pias batismais antigas, é em forma de útero. É um útero antigo. Tanto que na noite de Páscoa, o sacerdote, quando entra com o círio pascal, ele diz: eis a luz de Cristo, né, que venceu as trevas. Ele mergulha aquele círio pascal que representa a luz de Cristo dentro daquele útero. É isso mesmo que você está pensando. Assim como o órgão sexual fecunda o útero da mulher, Cristo fecunda aquelas águas para os próximos filhos que vão ser gerados por Deus. Então você é imerso nas águas do batismo, e Paulo vai explicar para nós que nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, Vilela, você já morreu, cara. Você não vai morrer mais. A partir do teu batismo, você vai ter uma passagem. Por isso que o cemitério, a palavra cemitério, nas catacumbas antigas para os cristãos antigos e também no próprio grego, né, cemiterium significa dormitório. Ah, é? Todos que estão no cemitério estão dormindo. Esperando. A palavra anastasis, que é a palavra ressurreição do grego anastasis, significa despertar do sono. Então no último dia nós iremos ressuscitar com Cristo. A nossa alma já estará, mas nosso corpo será também ressuscitado com Ele. Né? Nós não acreditamos naquela ideia de que todos os mortos estão dormindo esperando o juízo final. Não, nós morremos, né? Existe essa separação da alma imortal, aguardando a ressurreição da carne. Então, nesse sentido, é Deus dentro de nós o tempo inteiro. E essa comunicação, então, na liturgia, ali você tem o altar, depois do altar, o cordeiro que se faz na Eucaristia,
e a visão do Apocalipse. A visão do Apocalipse qual é? É os anjos, os santos, unidos em uma liturgia, cantando. Por isso que a Eucaristia, para nós católicos, nós costumamos dizer, alguns antigos medievais diziam, que é um evento do futuro. Do futuro daquilo que nós vamos viver no presente, que Cristo que se dá a nós e vem habitar na gente. Então você tem aqui o altar, você tem a representação do Cordeiro da visão apocalíptica, e a Assembleia, na liturgia de São João Crisóstomo, é chamada de querubicum. Por que querubicum? Porque nós representamos os querubins. Adorando a Deus, mas tendo essa dimensão de Deus no meio de nós. E aí, sempre na liturgia católica vai falar para nós assim, na oração eucarística. O sacerdote diz assim: agora, irmãos e irmãs, unamos as nossas vozes, a dos anjos e a dos santos. Aí veja a hierarquia, primeiro os anjos, depois os santos. Para cantar a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Por que é para nós somos chamados a unir as nossas vozes com a dos anjos? Porque Cristo, quando se encarnou, quando Cristo veio nesse mundo, ele quebrou essa falta de comunhão e uniu de novo céu e terra. Vou fazer um exemplo aqui para que você entenda. Por exemplo, quando Adão, a ideia, né, sempre metafórica para explicar dos anjos, quando Adão vai sair, sai da presença de Deus, imagine, me permita, tá? Aqui, todos estão diante do trono de Deus, essa é a ideia. Assim, quando você vai na igreja, você vê todo mundo em volta. Então, totalmente voltados para Deus. Adão, a ovelha, pegando aí o exemplo de São Gregório, né, ela se desgarra, e Adão faz isso, ele vira as costas para Deus. Ao virar as costas para Deus, ele virou as costas para os anjos, para o mundo angélico, para o paraíso. Mas Deus, que está sentado no trono de frente, recebendo a adoração dos anjos, não vira as costas para o homem. O homem está de costas para Deus. Mas o olhar do Senhor ainda continua cuidando do homem. Quando Cristo se encarna, quando a segunda pessoa da Trindade desce e se faz homem no ventre da Virgem Maria, os santos anjos que estão aqui adorando a Deus, na noite de Natal, o que fazem? Se voltam para cá, ó, e vêm cantar para os pastores, para aqueles que eram excluídos, para aqueles que não podiam entrar no templo porque eram considerados impuros, para aqueles que já faziam muito tempo que não adoravam a Deus. É justamente para esses que são rejeitados, aqueles que não têm nada, que o anjo Gabriel anuncia com toda alegria, junto com toda a corte do céu, cantando louvores. Nós não sabemos o que aqueles pastores escutaram, mas a música que se cantava aqui, agora se faz presente aqui. Então nós, na liturgia, somos chamados a unir a nossa voz também com a deles. Então, tudo isso é porque nós cremos na comunhão dos santos, está no credo isso. O que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é aquilo que nos faz comum no batismo, na vida de Deus, no acesso à vida dele, no poder comungar de Cristo todos os dias, de ter esse olhar e esse amor dele. Então, os anjos, eles se misturam à nossa vida. E a coisa mais linda, que talvez que eu escrevi nesse livro, foi, imagina a cena, depois que aquela guerra terminou, os anjos bons entraram na glória de Deus, se tornaram santos. Os santos são só aqueles que contemplam a Deus plenamente. Então, essa conversão que São Tomás de Aquino fala é justamente essa adesão a Cristo, a adesão ao próprio Deus. É muito forte. Agora imagina comigo essa cena, Vilela. João fala para nós que existem milhões e milhões, milhares de milhares, miríades e miríades de anjos. A doutrina católica fala que são 99 vezes mais anjos do que seres humanos. Ah, é? Lembra? Adão era uma ovelha perdida. Os 99 que ficaram são os anjos, no aprisco. Quando a ovelha volta, tem festa entre eles. Tem um número finito de anjos ou eles estão sendo criados ainda? Não. Os que foram criados estão até hoje. Sim. É um número finito. Já foi criado. Mas já aconteceu. Dá para se matar um anjo? Tem anjo que morre, deixa de existir? Não. Porque são seres imortais, eternos. Eles vão deixar de existir no juízo final. Os demônios. Então, mas nessa luta entre anjos que caiu um terço. Sim. Se eles não se matavam, não se feriam, como que um lado vence e o outro perde? Você entendeu a minha pergunta? Sim. Porque eles caem do seu status enquanto seres que estão chamados à presença do Senhor.
Os demônios, ao caírem, né, ao perderem essa guerra, serem expulsos da presença de Deus, eles acontece já, vamos dizer assim, uma morte ontológica, no sentido de própria essência, porque foram criados para entrar na presença de Deus, mas por causa do seu livre-arbítrio resolveram não servir a mais. O que é o inferno? O inferno não é um lugar. Não é essa representação da Idade Média que ao longo do tempo foi criada de fogo, de garfo, de churrasco de gente humana ali, né? Sim. Tem aquela pastora Nadir que fala que ela viaja no inferno de vez em quando, um meme que tem na internet. Dias pra trás ela falou assim que gente que geme muito na hora de fazer amor vai pro inferno, né? Então se você tome cuidado, não fica uivando igual gato não, porque você vai pro inferno. É uma zoeira que tem na internet, mas a mentalidade de que o inferno é esse lugar de danação, mas também de gente ali sendo torturada eternamente. Existe um teólogo, e isso aqui eu vou falar, gente, isso aqui é uma linguagem metafórica, não é assim, tá? Deem atenção que o professor vai falar aqui, para depois vocês não saírem falando merda de mim, falando que eu falei. Escute a analogia, isso aqui estou falando em analogia. O fogo que se tem no inferno é um fogo perene que causa sofrimento às almas que ali estão. Por quê? Porque o fogo, ele é a representação da purificação, mas também o fogo é a representação do amor de Deus. Você vai ver isso de novo, as representações do Espírito Santo. O Espírito é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Lembra daquela... Então tem Giuseppe Bruenio, um grande teólogo da Idade Média, que ele dizia assim, ele ousou dizer isso, né? O mesmo fogo que ardeu em Pentecostes é o fogo que arde no inferno. Caramba. Por que você está falando isso, Bruenio? Porque Deus, ele é essencialmente bom. Ele não pode deixar de ser bom, é a sua natureza. Nós não cremos, Agostinho lutou muito contra o maniqueísmo, né? Essa heresia que se dizia que Deus é bom e mal. Essa ideia do dualismo de Deus. Não, Deus, a natureza dele é o sumo bem. Ele não pode ser outra coisa senão o bem. Ele não pode, não consegue, porque é a sua natureza. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, é a negação do bem. É alguém que decidiu sair dessa presença do bem supremo que é o próprio Deus. Então o inferno é uma condição do espírito e da alma, aonde esse fogo, vai dizer para o bem, é a realidade do amor de Deus, que nunca vai deixar de te amar. As almas que estão no inferno sofrem porque não querem mais a Deus. Não querem mais servir ao Senhor. Não querem mais contemplar, disseram não a Ele. Mas, como diz um grande teólogo, Von Balthasar, ele usa uma metáfora, né? Porque para essas coisas catológicas tem que usar essas metáforas. Ele diz assim, o inferno é uma mesa com suco de laranja, com uma cerveja, com tudo melhor que você tiver. Ei. Bom pra caramba. Exato. É, top pra caramba. Tem Netflix lá? Tem Netflix, tem Paramount. Tem o podcast do Vilela pra você assistir pra caramba. Tem um Paquito lá também, tô brincando. Não, o Paquito já... eu com certeza vou estar lá. Vai não. É essa realidade de você estar sentado e uma voz que diz pra você, é pra sempre. Você sozinho, pra sempre. E ele diz, sentado em uma sala escura, numa mesa onde tem tudo, mas uma luz nas suas costas que você sabe que é um amor que te ama eternamente, você nunca mais vai poder, e quis por sua livre e espontânea vontade, eternamente não mais amar e não mais voltar o seu olhar para isso. Então você imagina uma pessoa que te odeia o tempo inteiro e você só ama ela. Essa pessoa, ela sofre demais. Pô. É um sofrimento atroz. Então as almas que estão no inferno, elas sofrem porque elas não querem mais serem amadas, mas é impossível Deus não amar. É um amor infinito. São condenadas a estarem ali porque quiseram livremente ir para lá, porque negaram a presença de Deus em vida e depois no momento do julgamento, mas Deus não pode fazer outra coisa senão se amar você. Mas a tristeza profunda, a angústia profunda é saber que mesmo depois de tudo isso, eu ainda sou amado. Existe uma linha que diz que Lúcifer é Samael ou não? Samael, Satanael e Satanás? Isso daí é ligado a literaturas apocalípticas como o livro de Enoque, né?
O livro de Enoque, ele não é reconhecido. E se Lilith também é um demônio? Lilith entra aqui numa realidade, vamos dizer assim, mais mística, esotérica, ligado também um pouco a Kabbalah, né? E é impossível. Lilith é uma ideia inconcebível de falar que foi a primeira mulher de Adão, né? E que então, na Torá não está escrito sobre Lilith. Não existe isso na Torá. Por mais que alguns judeus, alguns estudiosos, alguns rabinos tentem colocar forçadamente essa realidade de Lilith como a primeira esposa de Adão, isso não podemos fugir daquilo que a revelação nos diz. Então, o livro de Enoque, ele fala de Samael, fala também dos vigilantes, desses anjos que caíram, que desobedeceram a Deus e quiseram trazer o conhecimento humanos, né? O fogo, essa ideia de que se você tem acesso ao conhecimento, você não pode ter esse acesso ao conhecimento. Essa ideia, vamos dizer assim, ela está linkada um pouco à realidade do zoroatrismo, né? Que vem dessa ideia de que eu não posso conhecer a chama primordial, que eu não posso ter acesso à árvore da vida, porque Deus ele tem ciúme, ele não quer dividir a sua glória, ele não quer dividir a sua vida eterna com ninguém. Mas nós somos chamados à vida eterna, nós somos chamados a conviver com ele, nós somos chamados a sentar à mesa com ele. Ele, quando cria Adão e Eva, ele vai às tardes para poder se fazer conhecer, ele se revela a Abraão, ele se revela a Moisés, ele vai se revelando na Torá ao longo do tempo, mandando profetas, os seus anjos, dizendo, gente, olha, eu estou aqui com vocês. E aos poucos Israel, e depois logo, culminando em Jesus, Cristo ele é a síntese das Escrituras, ele é aquele que traz para nós a revelação plena da presença de Deus, tudo indicando o caminho próprio ao Cristo. Quando Jesus, então, que é o rosto do Pai, e que envia o seu Espírito Santo, que é a plenitude, a verdade, aquele que vai nos ensinar sobre todas as coisas, acaba com essa cisão. Agora, a beleza de Eva é que Eva realmente foi a esposa de Adão. Ela é a mãe dos viventes, o próprio nome Eva significa isso. E Lilith é uma especulação que para mim, com todo respeito a quem acredita, quem não estou aqui para julgar, mas para nós é chamado de heresia, né? De você... desculpa, terminou? Não, terminei. E a ideia dos gigantes, né? De que em algum momento anjos copularam com mulheres e deram origem aos Néfilins ou aos gigantes. Que base tem isso? Essa, na verdade, é uma tradução errônea, né? Porque ali os Néfilins fala sobre os filhos de Deus que se uniram às mulheres, né? Então a ideia desses filhos de Deus como se fosse anjo. Primeiro, anjo, ele não tem matéria. Para você copular, como que você vai ter um filho? Não tem pipizinho? Não tem sexo aí. Não? Não tem anjo. Já viu uma escultura, né? Já viu? Ah, não, isso daí anjo tem. Com a piroquinha lá? A piroquinha pequenininha. Exatamente. Então não tem essa ideia. Não, anjo não tem sexo, né? Porque, vamos pensar aqui, vamos pegar as categorias aristotélicas a respeito de sexualidade. Para Aristóteles, e também para a filosofia antiga, a matéria que define, matéria que eu estou falando também da realidade biológica, que Aristóteles diz que a matéria é o nosso modo de entrar no mundo, de se apresentar ao mundo. E é a matéria que define o sexo. É a matéria que diz que você é homem ou mulher, biologicamente. Seu cromossomo e tudo mais. Você pode depois fazer todas as mudanças que você quiser, mas você nasceu naquela condição que define biologicamente, fisiologicamente, homem, mulher. Anjo não tem isso, anjo não tem matéria. É espírito puro. Então é impossível os anjos terem descido e copulado com alguma mulher aí e ter feito homens. Quem eram esses filhos de Deus, então? Esses filhos de Deus, na verdade... Eles, na verdade, são os próprios homens, né? São os homens que, naquele tempo, mesmo... Nós somos chamados, né? O homem é chamado filho de Deus naturalmente. E depois Jesus, ele leva essa... Como que eu posso dizer? Essa filiação nele, porque ele é o único filho. Então é em Cristo que nós nos tornamos filhos de verdade. Mas é uma ideia de que os homens são os filhos de Deus primordiais. Por exemplo, se você pega os escritos de Tolkien, que eu gosto demais. Tolkien, ele era atomista. Ele, ao escrever Senhor dos Anéis, ele usa muitas categorias aristotélicas para poder escrever Senhor dos Anéis.
e encontraram nos escritos, na escrivania de Tolkien, muitos rabiscos da Suma Teológica. Ele usou muito a Suma Teológica para poder se embasar, por exemplo, na criação de Arda. E Tolkien, ele mostra para nós essa realidade de que Deus, o tempo inteiro, ele faz com que o ser humano possa compreender que ele possui a chama primordial que Eru Ilúvatar, que é o autor da vida, coloca para poder você sobreviver. Existe a chama disso tudo. Né? Por que eu estava falando de Tolkien mesmo? Eu me distraí agora. Ajudei o Paquito. Ih, Paquito estava prestando atenção. Paquito. A gente estava falando, desculpa gente, eu estava me distraí aqui. Bom. Os Néfilins, isso. Quem eram esses filhos de Exatamente. De então, Deus? para Tolkien fala... Mas se fossem simplesmente humanos, por que separar filhos de Deus com mulheres, sendo que são todos humanos? Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. E geraram uma raça de gigantes ou alguma coisa diferente geneticamente. Entendeu? Sim. Essa é uma linguagem metafórica, eu vou pelos exegetas, tá? Metafórica para explicar que essa perversão dos filhos de Deus chamados, mesmo em pecado, chamados a poder voltar para ele, eles se perdem nessa promiscuidade, nessa maldade, e o homem a um determinado momento faz tanta maldade, que clama ao céu os crimes que eles fazem, e Deus então manda o dilúvio, porque se arrependeu de ter criado o homem, mas salva Noé. Exato. Né? Então os Néfilins não são filhos de anjos. Com seres humanos. Não. Tanto que depois você vai ter um grande problema. Com o dilúvio, se a gente for levar o pé da letra, o dilúvio, Deus ele separa Noé e sua família numa barca, mas logo depois você tem aí os grandes gigantes, os Anaquins, por exemplo, que quando Caleb, depois da entrada da Terra Prometida, no livro de Juízes, vai pedir, acho que no capítulo 3 de Juízes, Caleb, com a idade de 85 anos, ele chega para José e diz assim, olha, quando a gente era novo, jovem, Moisés falou que eu era para poder acessar essa terra e lutar contra os gigantes dessa terra. Então me dê a bênção que eu vou lá, que eu tô com 80 anos, mas eu vou botar para quebrar mesmo, o velhinho com 80 anos chega lá e vence esses gigantes. Que em Israel não conseguia ninguém vencer, mas existia gigantes. Então, não morreram os gigantes no dilúvio? Como que tem gigante? Golias, exato, que Davi derrotou, era descendente desses gigantes. Então, a gente tem que compreender claramente aqui também da realidade de cultura e de raça, podemos dizer assim, porque pensamos bem, a alimentação daquele tempo, a comida que o povo comia daquele tempo, pessoal, hoje nós somos muito mais altos do que a cultura e o povo de 3, 4 mil anos atrás. Agora, um baixinho, tipo, eu morei na Sardenha, um exemplo, lá na Itália. Os sardos são reconhecidos por ser um povo baixo. Um sardo, ele sempre está em torno ali de 1,5 metro, 1,60 m. São pequeninos, mas é o povo que mais dura hoje, com mais longevidade no mundo. O pessoal morre com 100, 104 anos, fácil. Você imagina um baixinho desse encontrando com um filisteu. Porque ali na Sardenha também você teve a realidade dos gigantes. Se você pode depois procurar na internet, você vai ter na Sardenha os nuragues. Os nuragues foram estruturas neolíticas que foram feitas pelos homens de pedras, e tem os famosos túmulos dos gigantes. E túmulo de gigante, grande, que é a ideia desses seres enormes, grandes. Por quê? Quando chegavam, por exemplo, os fenícios, que são descendentes dos filisteus, eram pessoas altas, de 1,90 m até 2 metros de altura. O cara olha para aquele cara, meu Deus do céu, um gigante chegou aqui. Entendi. Então essa mentalidade, tanto que hoje, por mais que você encontre na internet, dizendo que encontrou túmulo de gigante, aquilo que se tem de gigante hoje é uma anomalia genética que aconteceu ao longo do tempo. Mas não que existiram esses gigantes. Se você for ver Golias, na Bíblia ele tinha quase 4 metros de altura. Então. Né? Davi ali com meio toco com uma funda, mata Golias. Então, não, os Néfilins não são filhos dos anjos. É impossível ser isso porque, como eu expliquei,
os anjos, eles são privos de matéria, não podem copular.